Aida, para quem não me conhece, eu faço parte do setor financeiro aqui da empresa, também dos projetos aqui da Acripel. Um deles eu vou apresentar agora, que é o EQA. Acho que tem alguns novatos na empresa, alguns que não conhecem ainda, não participaram do projeto. A gente vai apresentar para vocês e os convidados também, tá? Pronto, a Empresa que Aprende é um projeto interno nosso. A gente sempre trata com alguns filmes, a gente traz documentários, a gente discute alguns artigos, também a gente faz eventos em teatros, cinema. E aqui, como fala, tem como objetivo desenvolver o senso crítico e gerar inquietações nos colaboradores a partir de temas atuais. Sua linha de atuação interna estimula o trabalho em equipe e visa a construção de uma empresa diferente. Do B sempre enfatiza isso para a gente, de a gente pensar para fora dos muros da empresa, de a gente sempre trabalhar internamente, mas pensando para fora. Agora, eu queria trazer a Aida para apresentar Benilton para a gente. Bom, o Fernando me pediu para lhe apresentar, né? Eu escrevi algumas coisas, mas eu sei que não cabia ler aqui. É um prazer enorme ter Benilton aqui. É um prazer enorme ouvir Benilton. E o fato de Benilton estar aqui hoje, né, numa quinta-feira de tarde, largou o Rio de Janeiro, o consultório, já mostra muito claramente o compromisso que ele tem com as questões socio-humanas, né? Essa é uma prioridade sempre de Benilton. Então, esse é Benilton que eu acho que vocês vão adorar escutar. Bom, obrigado. Aida. É sempre meio chato falar depois de uma apresentação dessa, porque o medo de frustrar a expectativa criada é inevitável, né? Mas eu queria fazer um pequeno comentário antes de começar. É o seguinte, eu já estou na estrada há muito tempo. Na universidade, fora dela e tal, no serviço de saúde público e também no mundo corporativo. Muitas ocasiões eu fui chamado para fazer palestras, fazer seminários, fazer avaliação, muita coisa. E essa apresentação que foi feita agora e tudo aquilo que eu já conversei com o Fernando sobre o estilo de trabalho da empresa, realmente faz com que eu tenha, de verdade, muita satisfação de poder conversar com vocês aqui. Eu não conheço tanto o mundo corporativo assim, mas não sou ignorante dele. E eu tenho certeza que lugares parecidos com esse, com o tipo de preocupação, bastava aquele último slide ali, seria difícil encontrar uma outra empresa, em todas as que eu conheci, eu tenho certeza que nenhuma delas haveria 4 debates com esse tipo de tema, com esse tipo de enfoque. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia é uma espécie de diminuição, de desaparecimento quase, da discussão política no sentido mais geral da palavra. Política no sentido grego da palavra, que é a discussão entre iguais a respeito de que mundo a gente quer viver, em que mundo a gente quer viver, que tipo de sociedade a gente quer legar para os filhos, quais são as melhores formas de se organizar a convivência entre os humanos. Isso é a política, que a gente esqueceu, dado o que a gente vê no cenário, no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? A política se degenerou muito rapidamente nas últimas décadas em mera administração de interesses particulares, de grupos de interesse. E essa discussão sobre qual é o horizonte humano que a gente quer construir se desvaneceu praticamente. Então, encontrar uma empresa que tem esse objetivo de produzir pessoas que estão pensando, além de produzindo riqueza material, refletindo sobre o sentido dessa atividade, realmente é muito importante. E eu queria dar, assim, não só os parabéns ao Fernando e o pessoal que dirige aqui a empresa, e a todos vocês por essa iniciativa. Então, estou realmente muito satisfeito e espero que eu possa contribuir para... qual é a minha expectativa? É de que a gente possa conversar, discutir sobre um assunto que é também importante nessa discussão sobre que mundo nós queremos, que é a questão, o problema
o tópico das identidades. Como mudamos a sociedade deixou de ser a grande questão política. Essa era a questão política que eu tinha quando tinha 20, 30 anos. Como é que a gente muda a sociedade? O que virou a discussão política a partir de então? Cada vez mais foi substituída pelo que se chama de política identitária, a política das identidades. A grande discussão da sociedade passou a ser substituída pela discussão sobre os direitos de gays, os direitos dos deficientes, os direitos das mulheres, essas lutas particulares vinculadas a essas identidades. É de que a gente foi sorrateiramente se acostumando com a ideia de que grandes mudanças na sociedade não vão acontecer. A gente perdeu aquela faísca, aquela coisa quase meio doida de achar que podia mudar o mundo. Ser jovem até os anos 80 significava ter esta arrogância de achar que ia mudar o mundo. Ia arregaçar as mangas e vamos ver como é que eu vou fazer. Hoje em dia, ser jovem, para a maioria dos casos, de novo, maioria dos casos, nem sempre, ser jovem já é outra coisa. É você olhar o horizonte e ver como é que eu vou conseguir ter sucesso. E eu conseguir ter sucesso. Como é que eu vou conseguir subir na vida? Como é que eu vou ser um empreendedor? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou resolver o problema dos meus filhos? Alguns pacientes meus que são obcecados com o dinheiro porque eles precisam resolver o problema não é só dos filhos, precisam resolver o problema dos netos. Porque eles sabem que o mundo, de lá para cá, ele se tornou menos solidário. A sociedade foi desmontando aquelas estruturas de solidariedade, de seguridade social, que era característica de um mundo onde a política significava como é que a gente resolve o problema de todo mundo. Agora a política foi virando como é que a gente resolve o problema desse aqui, desse aqui, desse aqui, quem tiver mais força para poder, no Congresso ou fora dele, fazer valer os seus interesses. Então, nessa virada, a questão das identidades se tornou, ao mesmo tempo, uma coisa ótima, ao mesmo tempo, uma coisa problemática. E por que que, e talvez não tenha como não ser assim. Por quê? Porque o problema da identidade, a questão da identidade, ela é, de alguma forma, complexa e meio paradoxal, talvez, desde o seu início. Porque cada vez que eu afirmo uma identidade, eu afirmo uma não-identidade. Não tem como ser diferente. Se eu afirmo que eu sou X, é porque eu não sou Y. Se eu sou terráqueo, é porque eu não sou selenita. Se eu sou botafoguense, é porque eu não sou flamenguista. Né? Se eu sou Santa Cruz, é porque eu não sou náutico, esporte. Não há como você ser alguma coisa sem você negar uma outra. E, geralmente, essa negação implica que a minha posição é melhor do que aquela que eu estou negando. Ou seja, quando se cria a homossexualidade, ela foi criada já com valor negativo. Por quê? Porque a identidade positiva era o heterossexual. Quando você cria uma identidade do negro como inferior, porque menos racional, porque ligado mais à natureza, você está implicitamente criando o valor positivo, que é o branco. É o branco europeu, é o branco racional, é o branco que é superior. E até hoje isso está vigorando por aí. Então, é muito difícil você criar identidade sem você criar automaticamente o preconceito. Então, a luta contra o preconceito não basta apenas a gente afirmar as identidades negativas e elas serem tornadas positivas. É preciso também entender a lógica identitária para a gente não ser apanhado nessa armadilha que é, quando afirmar uma identidade, acabar esculhambando com a outra ou negando. Por quê? Porque isso cria preconceito, preconceito cria sempre alguma forma de exclusão. Por isso eu acho tão valioso um espaço como esse dentro de uma empresa, que é muito insólito isso. Porque o que é natural? Natural era vocês terem seminários de motivação para aprenderem tecnologias de programas, etc. e tal. Virem pessoas assim com exemplos de eu não era nada, virei tudo, eu era um merda, agora sou fantástico e tal, e vocês todos podem ser fantásticos. É isso que as empresas fazem. Aí assim, não, vamos cuidar do bem-estar das pessoas, tá bom. Aí botam uma salinha de meditação, aí as pessoas vão lá fazer meditação, fazer massagem, ginástica laboral, tudo para quê? Para sair dali e produzir feito louco. Né? É uma hiperatividade temperada com momentos de reflexão, todo mundo achando que está fazendo uma coisa boa e nada. É só botando azeite na máquina. Isso que a gente está fazendo aqui, que é parar para pensar, é muito diferente do que é o habitual.
E eu acho que essa ideia de poder expandir isso é muito importante. Bom, então são esses 3 pontos que eu gostaria que a gente pudesse desenvolver. O que eu fiz foi uma espécie de passeio a voo de pássaro sobre esse ponto e recordando os pontos principais. A gente vive hoje num mundo de transformações muito velozes. Em 15 anos, o mundo mudou. A nossa experiência do tempo mudou, a nossa experiência do espaço mudou. A maneira como a gente lida com a informação mudou. A nossa memória mudou. Ninguém aqui mais decora número de telefone. Agora a gente vai abrir para perguntas, quem quiser colocar alguma coisa. Pergunta, não só pergunta, pode fazer comentário, pode fazer, sei lá, crítica, observação. Boa tarde. A minha curiosidade é em relação ao sentido. Teve o livro que foi citado aí, né, que 21 lições de Harari, e ele diz o seguinte, ele aborda a identidade enquanto elemento que constitui a nossa concepção de sentido da vida, né? E ele afirma que as narrativas que nos provêm de sentido e identidade são todas ficcionais, mas que os humanos precisam acreditar nelas. Então, a minha questão é, do ponto de vista da psicologia, qual o papel da identidade na nossa concepção de sentido da vida e a relação que existe entre esses elementos e doenças como a depressão, por exemplo, que assola a nossa sociedade, né, atualmente. Ótima pergunta. Daria para ficar falando 1 hora sobre isso, não vou fazer isso. Quando eu tenho a linguagem simbólica, eu posso inventar qualquer sentido. E, às vezes, aparecem uns sentidos absurdos. Por exemplo, todos os seres humanos são iguais. Do ponto de vista da natureza, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Isso é uma invenção da cultura, maravilhosa. Talvez a maior invenção que a espécie produziu. Inventou essa ficção. Todos somos iguais. Por que a gente deve acreditar nela? Porque é melhor assim do que assado. É melhor assim do que no tempo em que era natural, óbvio, que as mulheres não eram iguais aos homens, eram inferiores. Praticamente tudo em que a gente acredita é ficção. Dinheiro, por exemplo. Uma nota de R$10 é uma ficção. Por que R$10 vale aquilo? Se eu botar $10, 4 vezes mais. Bota uma libra, 5 vezes. Ficção. Só que todo mundo acredita, então o valor é colocado naquele papel. É um papel como outro qualquer. Mais ainda, mesmo coisas que a gente fala da realidade física são, em alguma medida, ficção. E a gente perdeu essa esperança por um Brasil, né, melhor, a gente perdeu isso, não se discute mais isso. A questão da política atual, no nosso atual presidente mesmo, Bolsonaro. Ele pegou, implantou um pouco dessa ficção, né, pronto, na frase mesmo, quando ele diz, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Ele já pegou esse fio aí, já está, e na verdade conseguiu se eleger, que é aterrorizante isso, né? A maioria das pessoas entraram nessa ideia, nessa ficção que ele implantou hoje. E, no meu ponto de vista, é triste. Não, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que boa parte dessa falta de exercício coletivo, né? Porque é claro que tem grupos que estão militando por um Brasil melhor, pensando isso, mas assim como prática coletiva. Vamos pensar, por exemplo, o que foi a campanha eleitoral do ano passado? Não, ano retrasado, né? Foi uma campanha onde não se discutiu um projeto para o país. A gente está elegendo um governo do país onde não se discutiu um projeto do país. É uma coisa, tem alguma coisa profundamente errada aí. Mas, entre os problemas, houve o fato de que, se, por várias razões, não interessa aqui discutir, não houve a preocupação em fazer esse tipo de discussão que a gente está aqui apontando. De você produzir nas escolas, nas universidades, em tudo quanto é lugar, cidadãos que pensam o país. A gente produziu mais gente com mais dinheiro no bolso e, portanto, que consome, começaram a andar de avião, começaram a ir para Paris, etc. O que acabou acontecendo? Isso, numa época de bonança no mundo inteiro, fez com que todo mundo fosse junto. Quando a coisa apertou no mundo, não interessa agora aqui a gente discutir isso, e a coisa ficou mais apertada, o que acontece? Todas essas pessoas passaram a funcionar como aqueles que estão se sentindo prejudicados, alheados, pela estrutura social do país, por tudo isso que está aí.
né? Então, essas pessoas reagiram com frustração, com raiva, com ressentimento, etc. e tal. É verdade. Mas qual é a nossa tarefa agora? Eu acho, coletiva, né? É de recriar as condições de sonhar, recriar as condições de pensar que o mundo pode ser diferente, que o Brasil pode ser melhor. Porque eu fico pensando que coragem sempre foi necessário. Idade Média devia ter que inventar as pestes e horrores que enfrentavam, né? Coragem era necessário. Mas hoje é uma coragem diferente. Porque com a quebra de todas essas tradições, de todos esses corredores que nos orientavam, é por aqui em frente, é só seguir. A gente ficou muito desamparado, né? Então, assim, a coragem muito grande de saber que as crenças que eu defendo, as crenças que me sustentam hoje, podem estar equivocadas. E que eu tenho que ouvir o outro e ouvir a diferença. Essa coisa da coragem de viver, sei lá, quase que flutuando, que eu acho que é como a gente vive hoje. Né? Um pouco nesse sentido da coragem do homem contemporâneo necessária. E essa coisa que você está falando, Carol, é importante porque essa ideia de que quando o avião, para voar, ele precisa da resistência do ar. Quando tem um vácuo, ele cai, né? A gente também, a mente humana também é assim. Você precisa da resistência daquilo que não é o eu, para que, no confronto com isso, o eu se module, se constitua em resposta, em referência à interpelação real ou imaginária que você supõe existir do outro em relação. Sou professora, né? Eu me dedico desde a formação há 30 anos atrás à educação de crianças e jovens, e no meio de tanta pluralidade, como é que se discute a identidade? Né? Qual é a melhor identidade no universo de tantas éticas e que a gente diz assim, depende. A pergunta que você está colocando coloca em evidência o fato de que, por exemplo, você pode ter uma visão sobre gênero completamente diferente da dos pais, dos seus... sobretudo se você está numa escola pública, isso é uma questão fundamental, né? Porque se você é uma questão privada, por exemplo, eu quero que meu filho seja educado na religião cristã ortodoxa. Ok, tem escola que vai lhe dar isso. Você pode escolher. Na escola pública, não. Você está atendendo a todo mundo. E, na verdade, você tem que, então, levar em conta essas visões de mundo diferentes. O que os pais querem para a criança pode ser muito diferente. E eu acho que talvez a resposta mais interessante seja, ainda mais hoje em dia, porque hoje em dia ensinar não tem mais nada a ver com passar informação. E, portanto, não deveria ter a ver com você transmitir essa identidade, ou essa opinião política, ou essa opinião sobre isso, aquilo outro. Fundamentalmente, por quê? Porque isso tudo está disponível. O que é que não está disponível e que você pode pegar assim? É você constituir uma pessoa que seja capaz de pensar. Isso que a Carol estava falando, de seja capaz de ter uma ideia, entender qual é o fundamento dela, entender o que é o fundamento de alguém que pensa diferente, e aí poder fazer um juízo ao longo da vida e dizer, não, eu prefiro isso do que aquilo. Mas o princípio, eu acho, é você poder, desde pequeno, fazer as crianças serem capazes de refletir, de tomar um pé atrás em relação à opinião, seja do professor, seja do colega, até dos pais, porque isso é que vai fazer com que ela seja capaz de ter uma posição que é própria e que não é apenas a repetição espelhada de algum grupo, seja qual for. Eu acho que além de ensinar a pensar, a escola ainda é o lugar onde se pode aprender espaço público. E o espaço público é a condição para que as opiniões diferentes possam conviver e serem respeitadas em sua diferença, né? E a experiência do espaço público, acho que a escola, aí permitir que cada criança possa, é muito pensar, mas que possa ser escutada e reconhecida na diferença, isso é uma grande alavanca. Era só isso. E eu acho que o Paulo lembrou uma coisa muito importante, porque também a escola pública, ela é inerentemente o lugar da pluralidade. Porque você pode botar o seu filho numa escola que só tem iguais. No Rio de Janeiro está cheio. São pessoas que vivem numa bolha e não saem da Zona Sul. E vivem, os colegas são da Zona Sul, pegam o helicóptero e vão para Angra no final de semana. Na escola pública, não tem como. Você vai ter gente de diversas faixas sociais, diversos pontos de vista. Então, essa ideia de espaço público, de fato, a gente precisa recuperar. Se é que no Brasil, alguma vez a gente teve. Por quê? Porque na Casa Grande de Senzala não tem espaço público.
ou é casa grande, ou é senzala. E no Brasil, o que deveria ser espaço público é geralmente vivido como espaço de ninguém. A rua não é pública, é de ninguém. Aí você cospe, joga coisa no chão, não sei o quê, não está nem aí, é de ninguém, né? Você vê, no Nordeste tem essa coisa muito... As praias, às vezes, também são terra de ninguém. Então, você pega o seu alto-falante, você bota pagode se você quiser, dane-se todo mundo, porque você está ali... Blá, blá. Não, essa preocupação de você ter um mínimo de preocupação com o outro, é essa a ideia do público, né? Isso é uma conquista que a gente precisa ter. Isso aqui é um espaço público. Isso aqui. Então, vocês estão de parabéns. Eu estou muito satisfeito de poder ter tido a oportunidade de vir aqui conversar com vocês.